da vida moral. Em resumo, hedonismo é como a gente viver a vida perseguindo os nossos próprios prazeres. A gente às vezes confunde só com pornografia, mas não é só a pornografia, esse que é o grande problema. Né? É interessante você ter mencionado isso, Oscar, porque vídeo de gatinho no TikTok pode ser hedonismo. Por quê? Porque hedonismo é viver em volta dos próprios prazeres. E a gente às vezes só vê como um prazer destrutivo, a gente só vê como um prazer que rouba alguma coisa da gente, alguma coisa ruim como a pornografia, conforme o Oscar citou. Que é uma potestade hoje em dia, ninguém está falando que é bonito. Que é uma coisa que, enfim, eu não tenho outra palavra para descrever como uma potestade, é como se fosse um principado diabólico em torno do mundo. Mas aí eu queria te perguntar, é até interessante, não querendo dizer que eu não. Mas é até interessante isso aqui, tá aqui, ó. Porque, por exemplo, isso aqui pra mim, se eu não controlar é hedonismo. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Clãs da Caledônia. É o meu jogo favorito, é o meu top 2. E esses dias minha esposa me deu a alegria de passar a madrugada jogando Clãs da Caledônia comigo. Fomos até as 2 da manhã. Mas o fato é que, se você me permitir, eu vou jogar Clãs da Caledônia até... E aí, por quê que eu jogo Clãs da Caledônia? Porque eu tenho prazer em jogar. Em específico, esse aqui, coincidentemente, daqui, que é um dos meus 2 favoritos. E eu vou perguntar pra você, o que você tem prazer? Porque o problema não é o prazer propriamente dito. O problema é quando a sua vida gira em torno disso. É quando aquilo, a Bíblia fala, né, que o ventre tornou-se o próprio Deus. O problema é quando o seu mundo passa a girar em torno daquilo. E eu queria falar sobre o Pablo Marçal. Queria falar sobre o Pablo Marçal, não. Mas é que o Pablo Marçal fez uma analogia muito infeliz. Ou feliz, né? Porque ele está cada vez mais popular com isso. Ele fez uma analogia falando que o Salomão era o neném. Vocês já devem... Com certeza alguém já viu um corte desse na internet, né? Ele falou, rapaz, Salomão é neném. Salomão escreveu 4 livros, que ele escreve 3 livros, né? Mas ele tem alguns salmos que são de autoria dele. Salomão escreveu 4 livros, eu escrevi 40. Salomão era neném. Salomão andava, sei lá, de carruagem ou de helicóptero. Salomão era neném. E eu queria falar exatamente sobre o Salomão. Não sobre o Pablo Marçal, né? Mas não comparando o Salomão ao Pablo Marçal jamais, mas o próprio Pablo Marçal que fez essa comparação esdrúxula, né? Eu queria ler em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5. A gente vai falar um pouco sobre o Salomão. Alguém lembra aí quem era o Salomão? Que era o filho do Davi, vocês lembram disso? O Davi faz uma peraltice. Davi, ao invés de estar na guerra, ao invés de estar trabalhando ao lado dos seus soldados, fica em casa. E aí o Davi, passeando pelo palácio, um dia vê uma moça se banhando. E ele vai, ele fala, traz aquela moça, chama ela aqui que eu quero, o rei quer falar com ela. Aí se deita com aquela moça, ela engravida. E é uma das maiores revoltas para mim contra esse personagem bíblico. Ele é muito querido por muitos, mas eu tenho uma aversão profunda a ele por esse episódio. Não pelo fato do adultério, mas pelo fato dele não ter matado o marido da mulher. Porque se ele era valente, se ele era o cara, ele podia ter matado. Ele não matou Golias, não matou o urso, não matou o leão. Por que ele não matou o Urias? Não, mas ele prefere fazer com que Urias, vocês lembram da história, né? Entrega uma carta para Urias, primeiro chama Urias e fala, vem cá, embebeda Urias, vai lá e deita com a sua mulher. Urias fala, não, como que eu vou? Os meus amigos estão em frente de batalha, sangrando, morrendo, eu vou para casa ter prazer com minha esposa, não, eu vou ficar aqui. Aí o Davi vai dar uma carta para ele e fala, então, bem, você vai ficar aqui mesmo? Então toma, entrega isso aqui pro seu comandante. Aí ele entrega pro comandante, está escrito, ó, larga esse caboclo aqui na frente de batalha mais difícil, na frente de batalha mais lascada, e aí você larga ele sozinho lá para morrer. E aí Davi vai e toma a mulher dele, grávida, e o filho dessa mulher morre. Davi ora, Davi jejua, e rasga a veste, e bota pano de saco, e joga cinza sobre a cabeça. E já é maravilhoso, né, que já ensina pra gente um pouco do evangelho sim carinhoso, onde Deus nunca diz não pra gente. Onde nós somos o centro do universo de Deus, onde nós somos o centro da atenção de Deus. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ora, jejua, e rasga a roupa, e joga cinza, e Deus responde pra ele.
Não. Vai morrer. Esse vai vir direto para mim. E Davi perde o filho. Mas Davi tem um filho. O segundo filho com essa moça, mulher viúva do Urias, é Salomão. E Davi se propõe no coração dele fazer a casa de Deus. Porque a gente tem uma fixação com o negócio que Deus tem que ter uma casa, não tem? A gente tem fixação com geografia. Porque tem que ter um lugar. Onde que é a igreja? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Onde que é a igreja? Na casa do Jorge. Mas não pode. Por quê? Porque tem que ter um lugar. Porque tem que ter um templo. E o povo tinha essa fixação. E aí o Davi se propõe a construir a casa de Deus. E Deus fala, difícil competir, gente. Difícil competir, fica comigo aqui. Não tem como, olha para isso. E aí, Deus fala para Davi, você não vai construir a minha casa, mas seu filho vai construir. E quando Davi morre, esse filho se torna rei. E vamos ler o 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 aqui. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão. Numa noite em sonhos, ele disse, pede-me o que tu queres que eu te dê. Que maravilha, hein? Esse aqui é o Deus do Sim Carinhoso. Pense. Isso aqui é o Deus... Neil Barreto faz uma mensagem uma vez que ele expõe os tipos de deuses, né? Que às vezes a gente cria para si. E um dos deuses que ele faz uma caricatura, né? Faz uma ilustração. Um dos deuses que ele cria é o Jesus gênio da lâmpada. Ele fala que às vezes a gente cria para si o Jesus gênio da lâmpada. Que é quem? Que é o Deus que realiza todos os nossos sonhos. Que é o Deus que faz tudo que a gente pede. E quando a gente olha aqui, Deus diz para Salomão, parece o Jesus gênio da lâmpada, né? Pede qualquer coisa que eu vou te dar. E aí Salomão podia ter pedido, sei lá, um helicóptero, escrever 40 livros igual o Pablo Marçal, não, mas ele pede sabedoria. Disse Salomão, de uma grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhes com grande beneficência, e lhe deste um filho que assentaste no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, após o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino, porque não sei como entrar nem como sair. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande a quem não se pode contar nem numerar pela sua multidão. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão lhe pedisse isso. E disse-lhe Deus, portanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos. Mas me pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. Até agora, né? O Pablo Marçal. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual entre os reis de todos os dias. Até então. É interessante, eu não tinha reparado nisso, que Deus dá exemplos do que ele poderia pedir, né? Poderia pedir muitos anos, né? Poderia pedir muitas riquezas, poderia pedir os seus inimigos na sua mão. Deus dá exemplos, né? Mas Deus se agradou do coração de Salomão. Deus se agradou do coração de Salomão e lhe deu sabedoria. Eu vou ler aqui, se você quiser deixar aberto Eclesiastes, eu vou ler alguma das facetas, alguma das coisas quais Salomão recebeu de Deus e ele tentou encontrar para si prazer nelas. E a primeira coisa era sabedoria. Salomão tinha sabedoria. Sabedoria como nenhum outro. A sabedoria de Salomão era lendária. Tem o episódio que, se vocês não lembrarem da Bíblia, certamente vocês vão lembrar do episódio do Chaves, né? Quando duas mulheres trazem um bebê à presença do rei e as duas reivindicam a maternidade do bebê. Falam, não, esse bebê é meu, não, esse bebê é meu. E elas lutam, né? Porque elas dormiram na mesma cama e uma sufoca o seu bebê à noite. E Salomão fala, vamos resolver isso rapidinho. Pega a espada e vão partir no meio. Metade do bebê para você e metade do bebê para você. Resolvido o problema. E uma das mulheres fala, não, meu filho ser partido no meio, prefiro que o meu filho seja criado por outra
do que meu filho seja partido ao meio. E Salomão fala, acho que nós temos uma candidata. Dá o bebê para a mulher que mandou dar o bebê. Em resumo, pode parecer uma história pífia, mas é um exemplo, né, de sabedoria, é um exemplo de saber como lidar com as coisas, sabedoria prática. A sabedoria de Salomão não era só destinada às coisas de Deus. Se você observar os livros a qual Salomão, a descrita a história de Salomão, o livro do Reis, o livro das Crônicas, o livro de Eclesiastes, onde ele conta um pouco, você vê que Salomão ele fez de tudo. Salomão ele fez aqueduto. Aqueduto é o quê? Aquele negócio que levava água, né, para os pomares. Ele fala que tem pomares verdejantes. A construção do templo é obra de Salomão. Deus entrega, né, as medidas do templo, mas quem executa é Salomão. Então Salomão podia ser botânico, engenheiro, não era coach, né, igual o Pablo Marçal, mas bem que era, né, ficou milionário também, né? Você vê que vários tipos de sabedoria Deus deu a Salomão. E Salomão, ele era um cara que tinha muita inteligência, muito conhecimento. E para pensar hoje, eu arriscaria dizer que o nosso Salomão aqui hoje seria o Oscar. Alguém discorda de mim? Mas fica imaginando comigo o quanto conhecimento, o quão pouco às vezes conhecimento a gente tem e como que às vezes a gente acha superior a certas pessoas. Para pensar o como que a gente olha às vezes para a pessoa, pô, não sabe isso. Eu confesso que no Evangelho teve uma época, na época do Daniel Galvão. E aí o Léo começou a levar um amigo dele lá no movimento, lá na seita, sei lá como chamar aquilo. E o Daniel começou a levar um amigo dele. E o amigo dele cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, não sei o quê. Aí uma vez ele fez uma pergunta pro Daniel, eu respondi, ele foi ríspido comigo assim. E eu dentro de mim pensei, pô, esse cara não sabe isso. Cara advogado, cara inteligente. Ele era advogado e ele era teólogo batista, pô. O cara fez teologia batista já, não sabe uma coisa simples dessa. Vive enterrado em teologia, vive enterrado em livro e não consegue discernir uma coisa simples dessa. Mas a soberba era de quem? Era dele, dentro da sabedoria dele, ou era minha? Que não tive paciência, sabe, de olhar para a pessoa, mesmo que ele fosse um cara meio altivo, mas olhar para ele, poxa, Deus revela as coisas simples para os simples. Deus revela coisas grandes aos simples e oculta essas aos sábios. O pastor Hugo, cadê o Hugo não tá aqui, né? Teve o prazer de conhecer o pastor Edinho, um amigo nosso. E veio aqui uma simplicidade no falar, no jeito, mas você vê um amor que, sabe, eu não vejo na maioria dos teólogos sinistros que eu sigo na internet. Eu não vejo na maioria dos gurus que quando eu tenho uma dúvida teológica eu vou lá consultar, não vejo. E o pastor Edinho vem com a simplicidade, com amor, com um jeito de lidar. Sabe, às vezes a gente cheio de arrogância, cheio de si. Não, porque eu conheço o evangelho da graça. Porque fulano vive escravizado pela religiosidade. E eu conheço o evangelho da graça. Ou sei lá, eu conheço de obra, eu conheço de administração, eu conheço da rotina da fábrica. Sabe, Salomão, ele tinha todo esse conhecimento, todo esse embasamento. Mas se você procurar ler no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Tudo isso é... E o que é vaidade? Vaidade é aquilo a respeito de si. Eu comentei aqui uma vez com vocês que eu tinha um amigo, quando eu era adolescente, eu acho que eu era muito mais Salomão do que eu sou hoje. Eu tinha um amigo adolescente, a gente fazia debate filosófico. Quem com 16 anos tem condição de fazer debate filosófico, mas a gente fazia. E aí a gente debatia e eu queria provar para o Edson que o sentido da vida era o eu. A vaidade aí era o egoísmo. Tudo que a gente faz é em função da gente. E a teoria do Edson era que tudo que você faz é em função do outro. Por que você se arruma? Para que o outro veja. Verdade? Mas se o outro vê e te elogiar, a satisfação é de quem? Sua. Então eu vinha provando pro Edson que tudo que você fazia era por você, independente que fosse para os outros, mas era para que os outros reconhecessem você. Então a gente tinha esse debate, sabe? A gente tinha essa dissensão ideológica aí. E eu fico pensando hoje eu fico pensando que quem estava certo, na verdade, sou eu. Para pensar assim, não. Mas eu fico pensando ao mesmo tempo que o evangelho está me impelindo exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. E como a gente vive uma vida de vaidade, como a gente vive
como que se tudo quanto a gente conquista, como se tudo que a gente tem, como se tudo que a gente sabe fosse para satisfazer o nosso próprio ego. E aí vem Salomão e fala, ó, eu fui o cara mais sinistro que teve, fui o cara mais sábio, fui o cara que fiz tudo, fui o cara que construiu a casa de Deus. E todo esse conhecimento que eu acumulei é vaidade. O Salomão, ele vive em torno, se vocês, porque o livro de Eclesiastes é grande, mas se vocês fizerem a leitura, faz devagarinho o livro de Eclesiastes, você vai ver que ele vai contar que ele viveu a sabedoria, que ele buscou sabedoria, que ele buscou entendimento, e quando ele alcança o máximo de sabedoria, ele entende que aquilo é vaidade. Aquilo é viver de forma hedonista, é viver segundo a própria satisfação. Se aquilo de alguma maneira não servir ao outro. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, Salomão de novo. Pensei comigo mesmo. Essa versão aqui está bem simplificada, NVI, tá? Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governavam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria. Eu queria frisar aí, ó, pensei comigo mesmo. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Não. Capítulo 6 é o vento vai para o sul. Não, vai capítulo surgir 1. para o norte. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Então eu vou achar ali depois, perdão. Eu devo ter porque eu marquei aqui, porque eu... Quando é o contrário, 6, 1, não. Pode dar uma olhadinha, por favor. Mas o fato é que é o seguinte, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governavam. Salomão era famoso. Ao ponto que os reinos vizinhos vinham buscar sua sabedoria. As pessoas de longe vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Em tempos de internet, hoje em dia é fácil ser famoso. Em tempos de TikTok, em tempos de WhatsApp, hoje em dia é fácil ser famoso. Eu falo uma bobagem aqui, gravo e faz sentido para alguém que tem notoriedade, ele publica e pronto, bum. O cara lá de Friburgo falou uma sabedoria que, sei lá, que o Pablo Marçal compartilhou. É a história do Rick Chester, né? Vocês já viram o Rick Chester que vendia água? Ele vendia água na praia e um dia ele gravou um vídeo. Vocês já viram isso? É um rapaz que vendia água na praia, aí ele grava... Já viu isso, cara? Aí ele vendia água na praia. Aí ele dá a dica de como você fazer. Você pega 20 contos emprestado para alguém, compra um saco d'água, você vai vender por X, você vai guardar 2 águas para você tomar na praia, no outro dia, e ele vai ensinando porque ele lia livros de empreendedorismo. Ele vai ensinando, ele fala, você vai pegar esse dinheiro, você vai pagar o cara que você fez, o cara que pegou o dinheiro emprestado com você, isso se chama deixar as portas abertas. Você vai pegar o dinheiro que você lucrou, vai comprar mais um pack de praia e vai vender no outro dia. Você já tem o dinheiro, já tem investimento, ele vai ensinando. Aí no final ele fala assim, mas a tua praia não é vender água, então o problema não está no sistema, o problema está em você. E o cara de onde, o mentor que falava aquelas frases, viu o vídeo, gostou e publicou na rede social dele. E sei lá, ele tinha 15 seguidores, no outro dia tinha 70 mil pessoas curtindo o vídeo na praia. Por quê? Porque ele falou uma coisa com sabedoria, falou uma coisa e usou uma sagacidade. E aí o que o cara fez? O cara pegou e jogou o vídeo dele, publicou. E de uma hora para outra o Rick Chester vendia água na praia e um ano depois ele estava dando palestra em Harvard. Olha como nos tempos de hoje é fácil. Como que um cara que vendia água aqui em Copacabana, vinha de ônibus, guardava dinheiro para o ônibus, está fazendo palestra. Por quê? Porque em dias como o nosso é simples você ganhar notoriedade, você ficar famoso. Mas o fato é que os reinos vizinhos, em tempo que não tinha internet, em tempo que não tinha televisão, ouviam falar da sabedoria de Salomão e vinham ter com ele. 16, obrigado. Qual? É Eclesiastes 1,16. 16. Joia? Por que eu estou falando? Por que eu estou narrando esse segmento do Salomão? Para a gente entender que o Salomão viveu em torno da própria fama também. E a fama traz benefício para quem? Para si. E isso da mesma maneira, para o Salomão, depois de um tempo, ele chegou à seguinte conclusão, que a fama era, digo a vocês, a fama era vaidade. Vaidade. O Salomão, vê se esse Eclesiastes 2,8 aí, que agora eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eclesiastes 2,8. Ajuntei para mim
prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias de um homem. O Salomão era rico pra caramba. O Salomão viveu parte da vida dele em torno das riquezas, em tudo que ele podia conquistar, em tudo que ele podia ter. Ele passou a viver como que aquilo ali fosse o que trazia prazer para a vida dele. Para pensar em tudo que você almeja. Tudo que você almeja de fato pode trazer para você satisfação. Para pensar se eu e você não estamos correndo atrás de riqueza, atrás de viver uma vida de conforto, atrás de só trabalhar. E no final da vida vamos descobrir que tudo isso é vaidade. Vaidade. Foi isso essa a conclusão que o Salomão chegou. Que viver a vida para conseguir riquezas é vaidade. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações, 1 Reis 11, versículo 1, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não se chegareis a elas, e elas não se chegarão a vós de maneira nenhuma, pois perverterão o vosso coração para seguir os teus deuses. A estas Salomão reuniu-se com amor. E tinha Salomão 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O Oscar falou sobre a pornografia, sobre o sexo. Salomão tinha 1000 mulheres. Isso quer dizer que pelo menos uma vez na sua vida, Salomão se deitou com cada uma delas. Ou seja, Salomão teve 1000 mulheres diferentes. Salomão viveu a vida dele, aquele período em torno de achar que o prazer sexual era algo que podia trazer satisfação à vida dele. O Eclesiastes 2, de finalzinho, diz: um harém as delícias do homem. E Salomão também concluiu que isso era vaidade, que isso era hedonismo, que isso era viver em torno dos próprios prazeres, que isso era viver em torno de correr atrás do vento, como ele mesmo diria. Talvez ninguém aqui seja rico como Salomão, talvez ninguém seja sábio como Salomão, talvez ninguém tenha se relacionado com 1000 homens ou com 1000 mulheres como Salomão. Talvez ninguém aqui tenha a mesma fama que Salomão. Mas a pergunta que eu queria fazer para a sua meditação é: o que te traz prazer de uma maneira que você faz com que a sua vida vive em torno disso? O Oscar deu um exemplo terrível, eu dei um exemplo simples. Quanto tempo você perde vendo vídeo de gatinho na internet? Quanto tempo você perde vendo internet? Quanto tempo você perde jogando Clãs da Caledônia? O que de fato rouba a gente? O que de fato dá tanto prazer na gente que a gente esquece, a gente acaba roubando de Deus? Pensa comigo por um instante. Talvez não seja uma coisa tão grandiosa. Talvez não seja uma coisa que gere tanto impacto. Talvez não seja uma coisa que gere tanta dopamina. Mas o fato é que a gente muitas das vezes, e eu estou falando literalmente por mim, vive a vida correndo atrás dos próprios prazeres. São prazeres mínimos. São coisas pequenas. Mas a gente acaba vivendo a vida em torno dos nossos próprios prazeres. Será que a gente precisa chegar ao final da nossa vida para entender que isso é vaidade? Será que a gente consegue chegar a uma maturidade de entender que as coisas pequenas são as também que nos roubam de Deus? Já contei para todo mundo aqui, mas como Marlon nunca ouviu, eu vou contar de novo, Marlon. História do rapaz que vivia na cidade. E um dia ele foi visitar o irmão dele que vivia no campo. No meio da plantação tinha uma árvore, gigante. Gigante. E conforme ele foi passar as férias ali com o irmão dele, veio uma tempestade, a tempestade soprava e a árvore
curvava e não quebrava e voltava. Curvava e não quebrava e voltava. E ele passou a admirar aquela árvore, porque a tempestade levou a plantação do irmão dele todo. Só não derrubou a árvore. E aquela árvore para ele virou símbolo de força. Aquela árvore, ele passou a admirar aquela árvore. Por quê? Porque nem a mais poderosa tempestade conseguiu derrubar a árvore. Ele volta para a cidade, para a vida estressante dele. No ano seguinte ele volta de novo para a plantação do irmão dele, para passar férias no campo. Só que ao longe ele não vê a árvore, que era uma árvore grande, se via de longe. E quando ele chega para encontrar o irmão dele, sai do carro e não pergunta como é que estão os meninos, como é que está a esposa. A primeira pergunta que ele faz para o irmão dele é: por que você cortou a árvore? E o irmão dele falou: não cortei não, a árvore caiu, pô. Como que a árvore caiu? A árvore que sobreviveu, a mais forte de todas as tempestades, não quebrou, não partiu. Como que uma árvore daquele tamanho pode quebrar? O irmão dele respondeu: cupim. Cupim. Às vezes, as tempestades mais fortes não são suficientes para vergar a gente. Alguns de vocês aqui já passaram por divórcios, alguns de vocês já passaram por violência, alguns de vocês já passaram por abandono. Isso, graças a Deus, isso não foi suficiente para derrubar vocês. Mas eu queria trazer a pergunta de novo: o que é mínimo? O que é pequeno, que vem roendo a alma da gente, que vem afastando a gente de Deus, que vem fazendo com que aquilo se torne o seu Deus? O que é mínimo dentro de você? Pensa. Não tem nada a ver. Eu, quando era adolescente, era muito filósofo, era muito chato. Eu dizia que não tem nada a ver, era o tapete de entrada da porta do inferno. Que eram as coisas mínimas que a gente acha que não tem nada a ver, que às vezes vão corroendo a gente. Os prazeres mínimos que às vezes vão roubando da gente. E a gente passa a viver a vida de forma hedonista, que é o quê? Viver a vida buscando um prazer, e um prazer, e um prazer. Eu não uso droga. Dopamina é droga. Dopamina, a determinado ponto, tem o mesmo efeito que droga. Vou dar um exemplo. O que gera dopamina? Açúcar. Açúcar demais gera uma sensação no cérebro igual a cocaína. Quando você fica viciado em açúcar, o tio desse aqui falou que ele era viciado em café já. Sou viciado em café, eu sou viciado em café. Aí falou que um dia a mulher viu ele adoçando um café. Aquele copinho, 3 colherzinhas de açúcar. Falou: tu não é viciado em café, bicho. Tu tá viciado em açúcar. Tu não é viciado em café. A sensação de prazer, ele achava que era o café, mas era o açúcar. A gente pode achar que não, mas coisas simples geram na gente uma sensação de prazer tão grande que vão roubando na gente. É isso que a rede social faz. Você fica lá, ó, um vídeo de gatinho. E aí, Dudu, Unso. Aí, a aplicação do Catar Unso. Aqui, Oscar Bené Barbosa, o armamentista, pô, explicando aqui sobre colégio cívico militar, e vai passando. Eu baixei um satanás de um jogo aqui, gente. Rust Battle. Eu fico horas no Rust Battle. Aí toda vez que eu vou sair, ele me dá um novo brinde. Aí eu vou e fico mais um bocadinho já. Aí quando eu vou sair, ó, você tem uma nova conquista. Eu vou lá na nova conquista. Poxa, mas meu salão de arma falta 5 minutos, então eu vou esperar. São mínimos prazeres. E aí você pode achar assim: isso aí é coisa sua. A maioria dos jogos eletrônicos, eu estou falando de jogos porque é uma coisa que eu gosto, eles são feitos para segurar você ali. Houve alguns anos atrás um exemplo de um casal de japoneses que deixou o bebezinho deles morrer de fome. Porque eles jogavam, se não me engano, era o WoW. Era um jogo medieval. Jogo de orcs, para quem conhece. E aí, os dois jogavam simultaneamente. E o StarCraft, o Warcraft, ele tinha a seguinte estratégia. A cada 15 segundos o jogo te recompensava, ele te dava alguma coisa. Então aquela sensação de vou sair, não, toma aqui um bônus, toma aqui uma arma rara, toma aqui. E é exatamente o que a internet faz com a gente. É exatamente o que a série faz com a gente. Eu vi uma série que você estava vendo a série. Aí de repente, quando chegava no 8º episódio, ela abriu um negócio. Você falava: não, vou ficar mais um pouquinho. Por que não era no 10º? Por que não era no 1º? A ideia é te amarrar, te prender. Às vezes não é riqueza, gente. Às vezes não é dinheiro. Às vezes não é pornografia. Às vezes não é açúcar. Mas o fato é que os mínimos prazeres da vida vão roubando a gente de Deus.
e vão escravizando a gente. E são como um cupim que vão minando a gente e derrubando a gente. E às vezes a gente não percebe, mas está vivendo uma vida hedonista, uma vida correndo atrás dos próprios prazeres, correndo atrás de mínimas alegrias, achando que isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Eu sobrevivi ao abandono, sobrevivi ao adultério, sobrevivi ao divórcio. Eu não vou sobreviver a Rusty Battle 20 minutinhos todo dia. As coisas mínimas às vezes é que vão roubando a gente, que vão derrubando a gente. A gente vai pautando a vida segundo os nossos próprios prazeres, segundo a nossa própria satisfação. Ao ponto que até ajudar o próximo, se você permitir que isso entre no seu coração, vira uma forma de vaidade. Vira uma forma de vaidade. Porque se eu peguei o Matias ajudando alguém, eu cheguei lá no culto e elogiei o Matias. O Matias não demonstrou, mas por dentro dele, eu vou ajudar o próximo de novo. Por quê? Porque eu fui enaltecido na comunidade. Porque eu fui bem visto. Por isso que eu entendo que o evangelho não está no ato em si, ele está na motivação do ato. Analisa comigo, Jesus, para a gente encerrar. Jesus ensinou, muitos naqueles dias vão dizer, em teu nome profetizei, profetizou ou não profetizou? Profetizou. Em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios. E o que o rei diz para eles? Nunca te vi na vida. Você é quem? Criei os céus, a terra, dei nome para as estrelas, eu não sei quem você é. É o ato? Expulsar demônios. Não pense como uma coisa religiosa. Imagine uma pessoa atormentada por espíritos. Ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem ataques de ansiedade. Imagina. Aí você vai e ora para essa pessoa, liberta ela. Não pense como religioso. E aquela pessoa fica livre daquilo. Aquela pessoa que você via triste, aquela pessoa que você via deprimida, aquela pessoa que nada estava bom para ela, você vai chegar na casa dela, ela está sorrindo, está cantando. É uma coisa boa expulsar demônio? Não pense como religioso. Pense de uma forma prática, de ver uma pessoa liberta. É uma coisa boa. Praticar coisas boas não são de forma alguma um atestado de que você está fazendo a coisa certa. Porque se você fizer a coisa certa pelo motivo errado, você não fez absolutamente nada. E é isso que Jesus ensina. Ao passo que o mesmo Jesus fala, vinde bendito do meu Pai, porque estava adulto, me vestiste, estava estrangeiro, você recebeu na minha casa, estava com fome, você me alimentou, estava com sede, você me deu de beber. E o justo fala, quando foi que te fizemos isso? Qual é a magia para mim nesse texto? Eu vou pregar sobre isso até eu morrer. Você já deve ter ouvido umas 3 vezes e estou enrolado, porque vai abrir outra igreja, eu vou pregar lá tudo de novo, a mesma coisa. Qual para mim é a magia desse texto? É que os caras não faziam aquilo como uma forma de se autoglorificar, não faziam para se promover, não faziam para que Deus desse alguma coisa para eles, ao ponto que eles nem sabiam. Eles faziam, mas não sabiam que aquilo estava glorificando a Deus. Porque às vezes a gente faz a coisa boa pelo motivo errado. E isso é vaidade também. Fazer o bem também pode ser hedonismo, também pode ser viver para teu próprio prazer. Também pode ser para ter aquela satisfação de... Mas Jesus ensinou, para a gente encerrar. Se você não lembrar nada que eu digo, lembra de Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu estou muito na dúvida agora se eu acertei as referências ou não, porque como eu errei uma, eu estou muito na dúvida. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A vida que Jesus ensina, que é a vida que dá prazer, é exatamente como Edson Biral tentava me convencer, eu não acreditava. É a vida que é em função do outro. É a vida que é sacrificada em favor do outro. Porque fazer uma coisa boa para receber um tapinha nas costas é uma coisa. Agora, se sacrificar, o buraco é mais embaixo. Porque a Érica perdeu o compromisso dela para vir aqui ajudar a gente a lavar a cadeira. Ela perdeu. Ela perdeu. Ela ia trabalhar para ganhar um extra, 150 prata. Ela deixou de vir para vir aqui ajudar. É sacrifício. É sacrifício. Entende como é que é diferente? A vida que Jesus nos ensina é uma vida de sacrifício. Vocês lembram da história? Vem o pastor do culto pela estrada, desceu,
Viu o cara, foi espancado, roubado, sei lá, currado, tá lá, ferido. O que o pastor faz? Passa de largo. Vem o levita, o cantor, nada a ver uma coisa com a outra, mas o pessoal acha que é cantor, então é cantor, não vamos debater não. Vem o cantor, ele vê o cara lá, bate espancado, currado, machucado, ele ó, passa de lado. Aí vem esqueci o nome, gente, tô ficando velho mesmo. Samaritano, obrigado. Vem o samaritano que o judeu odiava, tinha jogado o osso dentro do templo, que falava que o lugar de adorar não era o templo, era o monte. Vem essa gente desprezível. E ele para o que ele estava fazendo. Ele para o que ele estava fazendo para atender. Era uma estrada comercial e perigosa. Se você vai trabalhar comercial, você vai levando dinheiro. Se você vai para uma estrada perigosa, porque você está com pressa. Oscar vem pela linha vermelha, Oscar, quando vem para Friburgo, vai ao Rio? Não, eu venho pela vermelha. Você já vem pela vermelha? Você vem armado, para você é fácil. Não, o Brasil é pior. É pior? É. Então você não vai pela Brasil por quê? Porque é pior que a linha. Porque é perigoso. Se você tiver que ir pela Brasil, é porque você está com pressa, ou porque você precisa. O cara passa por uma estrada com pressa porque ele precisa, só que ele para o que ele está fazendo. É difícil separar o que você está fazendo, porque sacrifica. Geralmente, o custo que você paga não é o suficiente, não é pago pelo... Pô, brigadão, hein? Me salvou mesmo, inglês. Pô, me deu uns... Não, melhor, no seu caso, não vou falar que você brigou comigo. Jogou o Crans da Caledônia comigo até 2 da manhã. Me ganhou, desgraçado. Mas jogou comigo até 2 da manhã. Perdeu a noite de sono. Me ganhou por 10 pontos. Que raiva. Tô magoado com isso com você. Podia ter dormido cedo. Não dormiu, por quê? Fez um sacrifício. Valeu esse tapinha aqui? Vale a noite mal dormida de sono? Não vale. Gente, para encerrar isso. A vida que Jesus ensina, que vai se opor a essa vida que a gente vive. Eu estou falando por mim, vou mudar. A vida que Jesus me ensina, que vai se opor à vida que eu venho vivendo, de buscar pequenos prazeres, é a vida que faz pelo outro. É a vida que vive para servir o outro, como a Cintia orou. É a vida que faz pequenos sacrifícios pelo outro. Porque é fácil você receber um tapinha nas costas quando você oferta alguma coisa que não te custa nada. Mas quando você oferta alguma coisa que te custou sacrifício, isso sim é um sacrifício de louvor que sobe às narinas de Deus. Não foi isso que o Davi falou? Quando ele pede um terreno lá para ele fazer uma obra, para fazer o templo. Vocês lembram dessa história? Davi já estava com o terreno, já estava com o lugar pronto, preparado. Aí ele pede, fala, me dá o teu terreno. Ele fala, não, te dou, você é o rei. Ele falou, não. Eu vou dar para o meu Deus alguma coisa que não me custa nada? Essa é a vida que Jesus me ensina, para viver longe da minha vida que vai em busca dos meus próprios prazeres, do joguinho, dos pequenos e dos grandes prazeres da vida. É a vida que vai em direção ao outro. É a vida que vai em direção ao sacrifício, em direção ao outro. Se você não lembrar de nada que eu disse, lembra pelo menos isso. Não viva, lute contra viver segundo seus próprios prazeres. Observe, passa a observar isso agora. Passa a observar as pequenas coisas da vida, passa a observar as pequenas coisas que roubam a gente. E que a gente um dia consiga encontrar, como disse o salmista Davi, consiga encontrar prazer na sua palavra. Que a gente consiga encontrar prazer nas coisas de Deus. E se a gente conseguir essa receita mágica, sentir prazer em viver, certamente a gente vai estar no caminho que ainda vai ser estreito, que ainda vai conduzir uma porta apertada, mas que nos conduz à gratidão a tudo que Deus fez por nós. Amém? Queria convidar você a curvar sua cabeça.